Quem está feliz, aplaude a Jesus essa noite. Se você está feliz, você também tem condições de dar glória. Você tem condições de dar aleluia. Pois a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus. Que alegria. Que surpresa mais do que agradável poder estar nessa noite aqui. Eu tenho som em 69. Não faz eu ficar de ponta de pé, não. Ajeita aí. Fica 1,69 só. Tá bom. Se eu achar que tá ruim, eu falo pra você de novo. Poder se assentar. Estou feliz demais em poder estar na casa do Senhor. Eu sou grata a Deus pelos grandes feitos que Ele tem feito, e com certeza ainda vai fazer na minha e na sua vida. Não, talvez alguns não entenderam, mas o inimigo tramou tantas formas para que você não chegasse aqui hoje, mas você venceu e o nome do Eterno está sendo glorificado. Eu queria convidar você a olhar para a tua irmã e diga: você já é vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Grata pela vida sacerdotal dessa casa, que com tanto carinho me acolheu, me abraçou e me trouxe até aqui. Sou grata a você. Sou grata que hoje eu estou acompanhada da criança mais linda. Criança não, que ele vai ficar bravo. É adolescente que fala. Do adolescente mais lindo que é o meu coração batendo fora do meu peito. Meu primogênito, meu neto João Pedro. Eu passava de palma para a vida desse menino. Ele vai falar: vó, a outra vez que a senhora fizer isso, eu não vou mais. Mas se ele falar isso, aí eu capricho no final e falo assim: fica de pé para que todo mundo possa te ver. Deus, Ele é bom demais, não é isso? Deus, Ele é maravilhoso, e é por isso que nós damos graças a Ele. Interessante, minha pastora, é lógico que eu não vim despreparada, e eu já vou começar a pregar assim. Para com esse negócio que não tem uma palavra hoje. Você está vivo, e a partir do momento que você está vivo, você sempre tem uma expressão de gratidão ao Senhor. Não é possível que um Deus que te livrou do vale da sombra da morte, o Deus que te deu um fôlego de vida, você não tem a capacidade, não é nem coragem, porque medo eu também estou, mas eu venho com medo mesmo, eu venho tremendo. Não tem momentos que a gente vem, a perna bambeia, a gente fala: não vou dar conta. Mas quando eu olho a gratidão, quando eu olho o que Deus fez por mim, eu tenho que falar dele. Você precisa falar dele. Não, você precisa falar: Deus, todo esse espírito de vergonha, de medo, tem que sair no nome de Jesus. E eu preciso dizer para 1, para 2, para 1000, que Jesus existe, que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele continua a fazer milagres na nossa vida. E eu vim pronta para contar meu testemunho. Falei: Deus, eu vou contar meu testemunho. Quem ganhou um marcador de Bíblia aí? Yes. Já aprendi a falar 2 palavras: sorry e yes. Já dá para dar. Já sei falar desculpa e ok, tá ótimo. Esse marcador é onde estão minhas redes sociais. Segue lá. Segue no meu YouTube, no Instagram, no TikTok. Tem muito, posso falar? E aí eu falo, dou um recadinho de Deus. Eu vim pronta para falar do meu testemunho. Mas quando eu vinha entrando dentro da igreja, o Senhor falou assim: fala de Neemias, o reconstrutor. E eu falei: amém, Senhor. Então nós vamos falar do testemunho e falar um pouco desse homem. Neemias, o capítulo é o 6 e o verso é o 3. Neemias, o capítulo é o 3 e o verso é o 6. E diz assim: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, e de maneira nenhuma ou de modo algum poderei descer. Por que eu cessaria? Ou por que eu pararia a obra para me encontrar com vocês? Que essa pergunta no ar. Nós começamos a ler essa história. Você vai deixar aí, né, filho? Porque eu vou tirar o óculos, que daí se eu olhar aqui eu enxergo só a Bíblia, letra nenhuma. Então, quando nós começamos a ler o livro de Neemias, nós já começamos a falar de um homem que foi escolhido
para a reconstrução. Eu não sei se você tem consciência disso, mas quando você foi formado, Deus já escolheu e já determinou aquilo que você será. Deus não escolheu você para ser um medroso, um fracassado, um desastre. A Bíblia diz que Deus te escolheu para você ser mais do que vencedor. Deus, Ele tem planos, Ele tem projetos ao nosso respeito. Se você fracassou até agora, tenha certeza que todos os erros foram seus, porque Deus te fez para triunfar. Neemias, ele está no palácio, ele está trabalhando, e no palácio como copeiro, ele está exercendo uma missão de grande destaque. Neemias, ele é responsável por aquilo que é servido na mesa do rei. Antes de Cristo, existia um costume que para matar um líder, eu vou pregar qualquer dia sobre o Senhor, porque eu ouvi falar tanto do Senhor, que eu vou falar do Senhor aqui, o Senhor vai saber o que é. Neemias, ele tinha a responsabilidade de não deixar a comida estragada chegar na mesa do líder. Olha, eu já vou profetizar para você. Você que veio nesses 11 anos do aniversário da igreja, você tem a responsabilidade de não deixar chegar fofoca na sua casa, de não chegar fofoca no seu ministério. Não, talvez você está dizendo, pastora, não. Quantos líderes, quantas famílias têm morrido porque nós temos levado comida contaminada dentro da nossa casa, temos levado as más conversações dentro da nossa casa. Mas essa noite Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas com som de Neemias, que não vai andar com prato estragado, que não vai andar com diz-que-me-diz-que, não vai andar com más notícias, mas vai ser pessoa que limpa, traz mesa pronta e posta para o rei assentar. Neemias está numa posição de destaque, e na posição de destaque, no reino, no palácio, chega más notícias. Eu preciso deixar aberto entre aspas, que não é porque você é crente, não é porque você é cristão, que você não vai receber má notícia. Quantas as vezes eu cheguei a dobrar os meus joelhos dizendo, Deus, mas eu não sou crente, Deus, mas eu não oro. Mas você é gente, não quer receber uma notícia, tem que ser extraterrestre, tem que estar morto, porque no mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo. Neemias recebe a má notícia. A Bíblia diz que os seus irmãos saem de lá de Jerusalém e vêm contar para Neemias. Neemias, não sei se você está sabendo, mas os muros estão derribados. Os muros de Jerusalém, há décadas, estão destruídos. Eu aprendo uma lição interessante. A Bíblia diz que Neemias estava ocupado. Quem está ocupado nunca sabe da vida dos outros. Ele cuida da sua. Vai cuidar da sua vida? Não, porque 10 anos seus ancestrais estavam, e Neemias não estava sabendo. É porque estava ocupado. Quem é desocupado, que é cheio disso, você ficou sabendo, você viu o que aconteceu com fulano, você está sabendo o que foi querido, para com esse negócio de cuidar mais da casa dos outros, e vá cuidar da sua vida. Neemias, quando recebe a notícia, ele olha, e ele tem uma conduta maravilhosa, ele não se apressa em tomar uma decisão. Está na hora de você parar de ser apressado. Neemias vai orar. Neemias, a Bíblia declara que ele fica durante 4 meses. Eu posso falar com liberdade, porque eu estou na casa do meu pai. Tem oração que eu nem terminei, eu já mesmo passo a mão na resposta e decido. E aí dá errado, eu falo, Deus, por que deu errado? Deus fala, porque você não orou o suficiente. Não, talvez você está quebrando a cara porque você não aprendeu a orar o suficiente. Você quer andar de acordo com as suas emoções, de acordo com as suas razões, tomar as suas próprias atitudes. E aí Deus me trouxe aqui para dizer, ora, porque quem ora sempre vai ter resposta. Neemias está orando, mas enquanto ele está orando, ele também está servindo. Já tem uma segunda lição. Para com esse negócio, aí lá no Brasil, ou lá na igreja, como eu não sei falar nem o nome da igreja estrangeira, então lá na igreja Shirk, não sei falar o nome de nenhuma. Porque lá naquela igreja, naquele ministério eu cantava, eu pregava. Mas aqui eu estou orando. Eu estou orando, mas eu estou servindo. Eu estou orando, mas eu estou trabalhando.
Não, para com esse negócio. Se você fazia lá, Deus não te trouxe aqui para ser adereço. Ora, mas trabalha. Se eu for esperar, ficar parado, sendo que a Bíblia diz que os dons e talentos que Deus me deu foi exclusivamente para servir. Se eu não estou servindo a Deus, alguma coisa errada está. Pastor, eu não tenho talento nenhum. Sabe lavar banheiro? Aqui o nome da minha cidade a gente fala colaboradora, empregada, faxineira. Aqui o nome é até mais chique. Ajuda eu para me falar. Você sabe se esse negócio aí? Faz na igreja. Tira um dia de oferta e fala: hoje o dia do meu trabalho é o seu hall clean, não sei que. Com certeza eu falei errado. Na minha igreja também é dom, você sabia? É que a gente acha que dom é só ficar no microfone, dom é só pregar, dom é sapatear, dom é cantar. Mas servir o ministério também é dom. Neemias estava orando, estava triste, estava preocupado, mas estava trabalhando. Debiai da súbia, debiai de Sidequece. A senhora pode ficar de pé um pouquinho? Halamanda cai, chomiri, kenide soubia. Eu imagino Neemias com o coração desmanchado, preocupado, mas ele estava focado naquilo que era necessário ele fazer: servir ao rei. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus fala: fui eu quem te escolhi. Relemanda sai, chomirra de quirenesse. Há momentos que a preocupação se torna maior do que o chamado. Mas hoje Deus veio até contigo lá, e Ele diz: deixa eu te usar. De quira, chamada subiande quira. Enquanto eu olho para ti, eu vejo uma decepção ministerial no passado. E o Eterno diz: sou eu quem faço justiça. Porque tu disseste assim: eu até penso para ajudar alguém, porque a facada, a traição, a mentira foi demais. Mas o Eterno está dizendo: eu conheço tua estrutura, querida. Deus conhece a sua estrutura. Se fosse outro tinha parado, se fosse outro tinha desviado, mas o Eterno diz: tu continuou da mesma forma, não deformou. Deixa eu te usar, diz o Senhor. Você pode aplaudir a Deus aí? Você pode glorificar ao nome do Eterno nessa casa? Neemias está orando, e a Bíblia diz que num dado momento o rei olha para Neemias. Quem ora, Deus olha. Até rimou, né? Quem ora, Deus olha. O senhor pode ficar de pé? Enquanto eu estou pregando e vou melhorar, enquanto estava acontecendo o louvor, eu vi Deus mexendo papéis em teu favor. Alabanda súbia delai do que renasce a necol de essa. O Eterno está dizendo: sou eu Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. E Deus diz assim: Ele está esperando uma resposta do outro país. Eu já estou mexendo papéis, porque lá eu sou juiz. Alamando que macho de las debianda subnessa. Descansa a tua alma, porque o martelo já foi batido e o Eterno diz: a vitória é tua, descansa. Neemias, ao saber da notícia, ele ora, mas antes dele orar, ele não pergunta o estrago que estavam os muros. Ele pergunta como que estavam as pessoas em Jerusalém. É que tem hora que a gente preocupa tanto com a matéria e esquece do humano. Oh, querido, não importa o tamanho da casa, não importa a marca do carro, não importa o sapato, o que importa é como você está. Porque não adianta nós estarmos lindos do lado de fora e totalmente quebrado do lado de dentro. Não adianta nós estarmos com marcas do lado de fora se não formos marcados pelo sangue de Jesus do lado de dentro. O Eterno veio hoje. Ah, moça linda, você fica de pé, essa moça de camisa blaze bege. Não faz eu sofrer muito, que eu não sou muito moderna, não. Relemada sube a dai, elibiou de Kiresu de Kinihas. Mas parece que um furacão te alcançou. Quanta aflição. Enquanto eu olho para você, eu vejo inimigos se andando, tentando roubar a tua alegria.
Mas o Eterno que te trouxe aqui hoje, Ele diz: a depressão não te pega, o desespero não te para, porque sou eu um Deus de perto. Não, tem hora que nós nos preocupamos, e é natural, porque eu quero dar coisas boas para o meu filho, para o meu neto, para minha futura nora, e para que tantas outras pessoas que estão ao meu redor. Mas Deus se preocupa como nós estamos do lado de dentro. E Deus está dizendo: eu estou descendo o bálsamo da minha graça. Ou debassa, nirefóbia, a calmaria do Eterno, a calmaria do céu está descendo ao teu encontro, diz o Senhor dos Exércitos. Neemias, ele toma uma atitude não, Neemias, quando o rei olha para ele, o rei percebe que os olhos, o semblante, o andar, o falar de Neemias não está do mesmo jeito. E o rei se importa com aquela dor. O rei para e pergunta: Neemias, está tudo bem? E Neemias fala: como posso eu estar bem, sendo que os meus estão passando por vergonha, estão passando por perdas, estão passando por dores. Eu quero abrir eu não tive o privilégio de ter nascido em um lar cristão. Eu não tive o privilégio, como muitas crianças que estão aqui hoje, de poder ter a escolinha das crianças, de ter aquela festa dos Dias dos Pais, e tantas coisas acontecem na igreja, tantas coisas boas acontecem na igreja. Eu não tive esse privilégio. Eu nasci num lar que, infelizmente, já era uma casa destruída. Na minha casa eu dizia que não tinha pão, que não tinha arroz, que não tinha um conforto, mas a verdade, o que não tinha na minha casa era Jesus. Aí eu estou dando um alerta para você: deixa Jesus entrar dentro da tua casa. Não deixa Jesus só ser um ponto de encontro aos domingos. Não deixa Jesus só ser um ponto de encontro no templo. Convida Jesus para entrar dentro da sua casa. Marca um encontro com ele. Jesus: olha, a igreja é apenas a extensão daquilo que eu vivo, porque o Senhor está dentro da minha casa. Não, querida, tem gente que diz: eu só tenho paz quando eu estou na igreja. Quem conhece Jesus tem paz na igreja, tem paz no serviço, tem paz na rua, porque onde ele anda, Jesus anda com ele. É Jesus dentro de casa. Ai, pastor, mas parece que dentro de casa as crianças me irritam tanto. Parece que o diabo quer usar as crianças. O sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus te repreenda. Seja bênção na sua casa. Os meus pais eram os pais, não conheciam a Cristo, então eles eram pais relapsos. Uns pais, não estou falando que aqui tem, estou contando uma história da minha casa. Você não pode ofender, né? Estou explicando bem, não estou falando que aqui tem. Meus pais eram o nível de pai. Meu pai era alcoólatra. Meu pai morreu com 37 anos de idade. Graças a Deus que morreu na presença de Jesus. Meu pai foi tão abençoado que ele entregou a vida para Jesus na quarta-feira à noite, e de madrugada ele morreu. Só pode ser benção. Só pode ser benção. Meus pais eram alcoólatras. Os meus pais eram daquele nível que quando eu chegava criança com desenho na mão: olha o que eu fiz na escola, olha o que eu aprendi hoje. E aí meus pais diziam para mim assim: vai para lá, você é barulhenta, nossa, como você fala, ai, vai brincar lá no quintal. Até que um dia, o que eu não encontrei dentro de casa: amor, palavra de afirmação, carinho, amizade, um pedófilo me ofereceu. Ei, eu tenho uma dica para dar para você: o que você não oferece dentro da sua casa, quem está lá fora está disposto a oferecer. Não, talvez você está dizendo, e eu tenho batido nessa tecla, talvez você está dizendo: pastora, mas o que eu tenho lá em casa é um homossexual, mas é seu filho. Pastora, o que eu tenho lá em casa é uma lésbica, mas é sua filha. Pastora, o que eu tenho lá em casa é alcoólatra, mas é da sua família. Não, você não precisa abraçar o pecado, você precisa abraçar ele. Porque se você não abraçar ele, o pecado abraça. Eu tive o privilégio de ir na Cracolândia, lá em São Paulo. A Cracolândia é um círculo, um espaço onde tem pessoas doentes. A gente fala viciado, isso não, são pessoas doentes, dependentes químicos. E quando eu chego lá, tem um menino trans, de meia rasgada, mini saia, peruca longa, e quando ele me vê, ele fala: pastora Sandra. Eu falei: sou eu.
me dá um abraço. Eu abracei e ele disse, eu era crente, eu servia a Jesus. Eu falei, querido. E ele falou, meus pais são pastores. E eu fiquei ali escutando ele conversar comigo. Até que no final ele falou para mim, eu canto. Eu falei, então canta um hino. E ele cantou, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E eu falei para ele, você é essa ovelha que está fora do aprisco. E ele disse, meu pai e minha mãe nunca mais vai me querer de volta. Eu fiz meu pai e minha mãe passar muita vergonha. E começou a relatar. E eu falei para ele assim, eu posso te filmar? Ele falou, pode. E eu filmei ele cantando. Quando eu terminei de filmar, fui embora para casa. Ele ficou lá, nós distribuímos o que fomos fazer, folheto, comida, palavra. E eu fui embora. Quando eu levantei pela manhã, estava uma mensagem ali no Messenger. Pastora Sandra do céu, fazem 5 anos que nós estamos procurando nosso filho. Aonde você achou ele? Eu não sei o que você perdeu, mas você vai encontrar. Eu não sei o que foi necessário você chegar até aqui dizendo, eu sinto falta do meu filho, eu sinto falta do meu marido, eu sinto falta da minha filha. O Senhor está dizendo, você é Neemias, e eu fui chamado para você reconstruir a sua história. Você vai encontrar. Neemias, esse menino, eu contei que encontrei com ele na Cracolândia, e ela falou, a mãe falou, nós vamos lá. Eles ficaram um período de tempo ali na Cracolândia, não sei se foi 2 dias, se foi 4, se foi 5. Só sei que quando eu tive a oportunidade de abrir o Instagram novamente, aquele moço já estava sem as roupas que ele usava, já estava com a sua calça jeans, a camiseta, tomado banho, o cabelo cortado, do lado dos seus pais. E ele disse, eu voltei para casa. Querido, tem alguém voltando para casa hoje. Tem alguém voltando para casa hoje. Não, vai prepara a cama, prepara o prato, prepara o copo, porque Deus está dizendo, filho pródigo ainda já vai voltar para casa. Quando a pedofilia, aonde eu vou? Aqui ou aqui que fica mais bonito, você que gosta de tirar foto? Quando a pedofilia, quem gosta de tirar foto reclama, a gente põe em qualquer lugar. A pedofilia me encontrou. Para quem é adulto, eu não preciso explicar o que é um pedófilo. Eu não preciso explicar o que um pedófilo fez comigo. Mas ele tirou a minha infância, o direito de ser criança. Talvez dentro de você tenha uma criança amortecida, uma criança que foi roubada pelo trabalho excessivo. Quantos de nós precisamos deixar de estudar para cuidar dos irmãos mais novos, que não pôde ter uma infância tranquila, feliz, porque os pais morreram, ou os pais estavam soberbados demais para trazer dinheiro para casa, e você teve que ocupar o lugar de cuidador ou cuidadora dessa casa. Hoje Deus veio para sarar essa criança interna dentro de você. Ele veio para dizer, eu vi o esforço do teu trabalho na tua infância, eu vi o que fizeram contigo na tua infância, eu vim restaurar os muros da tua infância. Não, é por isso que tem hora que a gente olha para alguém adulto, e esse adulto faz umas, você fala assim, parece bobo. É porque ele está aproveitando a infância que não teve. Não critica não. E quando eu olho uma pessoa, uma senhora que dá pulo, ou uma outra que dança, eu falo, está aproveitando a infância que não teve. Eu não dou pulo porque a coluna não deixa, mas se deixasse eu dava uns pulos, viu? Neemias conta para o rei e ele sai. Ele começa a levantar um exército. Ninguém faz nada sozinho. Sabe quem que gosta de ver nós na solidão? O adversário. Aquele que tem Cristo tem que ter amigos. Jesus, quando chegou, ele não ficou sozinho. Não, esse negócio de solidão, não, sozinho eu me sinto mais feliz. Eu gosto de ficar no meu canto. Isso aí é o inimigo que está querendo. Ninguém me ama. Espera aí, Jesus te ama. Será que isso não é suficiente? De manhã, eu tive, durante um tempo, talvez por conta da criação, pelo abuso, eu tive alguns preconceitos. Eu mesmo, não precisava ninguém pôr eu para baixo. Eu mesmo já me ajeitava e colocava para baixo. Tem hora que não precisa nem, não é nem o lapeta, porque é lapeta. Se para vocês é capeta, fique com vocês. Para mim é lapeta lá fora. Cá não, é lá. O inimigo brincava com a minha mente. Ele dizia para mim assim, você está passando por isso porque você é preta. Está passando por isso que você é feia.
está passando por isso porque você é gorda. Ei, quem diz que eu estou andando em casa arrumada, eu dou de encontro comigo no espelho, eu levo até um susto, falo, que negra linda é essa? Eu volto para conferir se é eu mesmo. Eu falo, vai que tem mais alguém. Sou eu. Porque eu aprendi a receita da reconstrução do amor próprio. Você pode ficar de pé, minha linda? É necessário reconstruir o amor próprio. Eu fui traída pela minha melhor amiga. Casada, um lar feliz. E de repente minha melhor amiga achou uma brecha, um espaço. De primeiro eu falava assim, a minha amiga roubou meu marido. Parece que eu estava vendo minha amiga pegar meu marido, pôr na costa e levar ele forçado. Não, ele foi porque ele quis. E aquilo me pôs tão para baixo como mulher. Eu me sentia feia, eu me sentia destruída. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele tem sido tão bom para mim. Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei o amor próprio. Você não tem noção o quanto, não é narcisismo, mas você não tem noção o quanto eu me amo. E por me amar tanto, hoje eu tenho condições de amar outras pessoas. O Eterno está dizendo, eu estou reconstruindo a tua vida sentimental. Porque tu diz, nunca eu fui feliz do amor. Sempre eu fui usada, traída. Mas hoje o Eterno veio para dizer, eu te amo. Alamandequirra. E eu não te amo pelo aquilo que tu tem. Eu te amo por aquilo que tu és. Alabácia. Hoje é noite de cura da alma. Hoje é noite de restauração de sentimentos. Alabacanaia saia. Relevada subnécia. Hoje é noite onde o mestre marcou o encontro para dizer, você não é qualquer umba, mas você é escolhida minha. Eu, teu Deus, te amo, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda Jesus aí, exalta, subiando elebácia, canando se rebaia. Deus é contigo, diz o Senhor. Reconstrução, reconstruir dói, porque reconstruir é estar acima daquilo que já foi construído. Quantas vezes nós construímos algo e aí precisa passar pela desconstrução, né? Aquilo não é uma verdade, ou aquilo só é a nossa verdade. Quantas vezes? Neemias, a Bíblia diz assim, e levantei eu, após Neemias ter orado, após o rei ter liberado. Eu aprendo muito nisso aí, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não espera a liderança liberar. Quando eu digo liderança, não estou dizendo só, ou quem sabe, no meu português pequeno, não estou dizendo só liderança espiritual. Você é um líder da sua casa. Ei, homem, para de ser frouxo. Você é líder da sua casa. Mulher, você é a rainha. Rainha não grita. Rainha não dorme sem dentadura. Rainha não dorme, eu amo o pastor Aguinaldo. Rainha não dorme, como é o nome da igreja mesmo? Não vou saber falar. Rainha não dorme escrita, a minha igreja é a melhor. Rainha é rainha, ela se importa. Não, talvez o seu esposo dê uma olhada do lado aqui hoje. Não é você, filha, você está arrasando. Não é. Talvez seu esposo dê uma olhada do lado dizendo, quem é essa mulher? Porque lá em casa ela está com o cabelo em pé. Lá em casa ela está com coque, com a caneta. Ei, você é rainha. Lá em casa ela está com a camiseta desbotada, com calça de moletom, dorme no frio, calça de moletom e coloca a meinha para não sair, para não entrar vento. Querida, você é rainha. Como? Você ajeita. E rainha é rainha em todo lugar. Rainha é rainha na rua, rainha é rainha na igreja, rainha é rainha na casa, principalmente dentro da casa. Porque não adianta você brilhar do palácio dos outros e não brilhar no seu palácio. As palmas ficou fraca pela correção que nós recebemos. Você já pode dar glória também, rainha. Porque o meu marido é um ogro. É porque você é uma Fiona. Porque se você se portar como uma rainha, até o ogro se converte e vira rei. É o fim da história. Não é isso? O xereque não vira rei? Até o ogro vira rei. Não, é que você se menospreza. Você precisa se reconstruir novamente. Eu sou divorciada. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu sou divorciada. Quando eu passei pela dor do abandono, eu estou pulando e estou indo lá no final. Quando eu passei pela dor do abandono, Deus teve um encontro comigo. O que aconteceu quando eu passei pela dor do abandono? Até então eu não tinha tido um encontro com Deus. Eu era crente, pastora, avivada, animada. Mas aquela dor do divórcio,
A dor do abandono, porque do divórcio, quando eu assinei o divórcio, parecia que eu ia morrer. Mas aquela dor, eu brinco, eu fui parar com 80 quilos, eu peso 110, 115. Chifre emagrece. Não queira nem emagrecer, gente. Vai no outro negócio, vai nessas injeções aí. Chifre emagrece. Meu Deus. Hoje eu conto como até para ficar mais fácil e mais leve, porque senão fica pesado, né? E eu naquela dor do abandono, emagrecendo, com as emoções todas desestruturadas, Deus falou para mim assim: eu sou seu marido, não chora mais não, eu sou seu marido. Na hora eu não dei glória não, mas fiquei brava. Falei: Deus, marido, o sangue de Jesus tem poder. Falei: olha o que eu passei com esse homem, você vai aprontar comigo também? Não a nível de chifre, né? Porque você nunca orou e disse assim: parece que Deus me abandonou, parece que Deus esqueceu. Não tem um momento que dá, que parece que solta um fio na cabeça da gente, porque Deus não abandona, viu? A Bíblia é tão clara que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se Ele estiver muito longe, não foi Ele quem afastou, foi você. Deus não abandona. E hoje eu percebo que todas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. O senhor pode ficar um pouquinho de pé? Vai que o nome do senhor é inglês, daí que piora. Quando eu fui para lá, meu Deus mandou eu voltar e dizer: eu sou o médico dos médicos. O Deus da cura está te visitando nessa noite. O Deus que visita o sangue, os ossos, Ele está tendo um encontro contigo. E o Eterno diz assim: descansa, porque a enfermidade não toca, porque eu cheguei primeiro. Não, tem momentos que a gente fala: parece que eu não vou aguentar a pressão do dia a dia, parece que o baço, Deus me mostra baço, e Ele diz assim: diga para ele, eu sou o médico dos médicos, fica tranquilo. Naquela dor do abandono, Deus disse para mim: eu sou seu marido. Eu falei: não quero. Eu falei: eu já tive dificuldade, pastora, para aceitar Deus como pai, porque eu tive um pai alcoólatra, um pai que batia na mãe, um pai que traía, um pai que mentia, um pai que gastava todo o seu salário no bar, um pai que me pegava criança, com meus 6, 7 anos, levava eu na porta do bar, deixava eu sentado o dia inteiro na porta do bar, e ele jogando, bebendo pinga. E aí eu cheguei na igreja e falava assim: Deus é pai. Eu não sabia o que era paternidade. Eu falei: o que é pai? Talvez você seja filha de uma mãe solteira. Eu fui mãe solteira. Ai, Deus me escolheu para viver cada processo. Porque eu fui mãe solteira. Olha, fui mãe solteira, sou divorciada. Só falta viúva. O próximo que casar, você é viúva, no mínimo. É a terceira etapa que falta. Não vamos pular a etapa. Eu fui mãe solteira. Então eu também nunca tive a presença da paternidade dentro da minha casa. Então quando falava de um Deus Pai, era algo muito distante, algo muito raso. Até que um dia eu encontrei com o Deus Pai. Quando eu encontrei com o Deus Pai, eu passo pela dor do abandono. E eu chorando em lágrimas, o meu Deus disse para mim assim: não chora mais, eu sou seu marido. Eu falei: Deus, eu não quero. Eu tenho olhado uns casamentos aí, eu falando com Deus. O marido da bolsa, o marido da perfume. Os maridos não vai dar glória aí não. O marido da joia. Não, então se o seu marido não está fazendo isso, ele não é um bom marido. Olha para ele, dá uma beliscada nele e fala: acorda, marido. Não, porque o bom marido, ele dá presente. Ai, mas pastora, as vacas estão magras, né? Que o seu marido tem a unção de José. No tempo da vaca gorda, ele tem economizado um pouco para poder te presentear agora. É porque tem marido que pensa que ser homem é ficar com a cara fechada, é chegar em casa e falar grosso. Isso aí não é ser homem, isso aí é ser ogro. Não, o bom homem mesmo é aquele que, mesmo que não tem dinheiro, chega em casa e fala: olha, passei ali vou falar brasileiro porque todo mundo é brasileiro, né? Passei aqui na cafeteria, lá tinha bala de graça, mas eu lembrei de você, meu amor, eu trouxe essa bala. Isso é um bom marido. Ai, mulher, tá pronta a janta? Eu tô cansado. Ô filho, isso aí você não fala nem que sua mãe vai falar comigo. E tem outra também, viu, mãe? Tira o pé da casa desse marido. Já não casou o filho? Vai ficar lá o tempo inteiro? Libera. Não, sogra é que nem peixe, depois de 3 dias fora da geladeira fede. Não dá para ficar não. Tem sogra que esquece. Tem sogra que esquece. Casou, a filha casou, ela fica ali na casa da filha.
Ai, coitadinha dela, ela não sabe cozinhar, porque você não aprendeu quando ela era solteira, agora ela tem que se virar. Ai, porque... Não, e tem umas que brigam, vou para casa da mamãe, fecha a porta, não deixa entrar, porque ela não casou. Eu passei a dor do abandono, e logo que eu passei a dor do abandono, a minha mãe morreu, 15 dias depois. Eu fiquei muito doente, e Deus falou para mim, eu sou teu marido, eu vou mudar a sua aparência, e depois eu vou te honrar. Deus permitiu que eu tive uma doença chamada alopecia, eu perdi todos os pelos do corpo. Deus me deu uma paralisia facial e me deu um derrame na perna. Quando deu o derrame na perna, eu falei para Deus, mudar a aparência ou deformar? Para ver até onde eu aguento a luta. E Deus, Ele falou assim, eu vou te honrar. Quando Ele me assumiu como marido, ou melhor, quando eu me assumi como esposa dEle, as portas se abriram para mim. As portas das minhas emoções, aquilo que estava desconstruído dentro de mim, aquele complexo de inferioridade, de medo, de dor, de vergonha, tudo isso saiu, eu me achei, eu me encontrei com Deus que me ama. Não, eu preciso falar para você, mulher solteira, não, 12 anos, 14 anos, 16 anos, não é mulher solteira, é criança, e criança não namora. Aí é outra coisa, estou falando com mulher solteira, adulta. Outro dia eu olhei com uma menina de 15 anos chorando. Ai, pastor, eu estou encalhada. Eu falei, você está encalhada? Eu estou de jeito então. Solteirada. Tem 15 anos é para estudar, aprender a falar inglês, para não passar vergonha igual eu lá na Inglaterra. Eu vim para a Inglaterra. Deus falou, você vai para os 4 cantos do mundo. Eu aqui, ó. Tem hora que Deus faz umas promessas para a gente, e daí Deus olha e fala, acorda. Você vai para os 4 cantos. O telefone toca e fala, pastora, é a pastora Sandra? Eu falei, sou eu. Eu queria convidar a senhora para vir pregar aqui na Inglaterra. Eu falei, que bairro que é isso aí? Na Inglaterra, pastora. Eu falei, que bairro? Eu falei, até baixo. Ela falou, não sei se é bairro, mas vai precisar pegar avião. E eu corri, fui fazer meu passaporte. Por que eu vou falar isso? Olha que falta de entendimento. Deus já não tinha dito que eu ia viajar e que eu ia pregar os 4 cantos da terra. Eu não tinha passaporte. Foi Deus que trouxe você aqui? Então por que você está faltando dos cultos com medo de ser deportado? Porque onde Deus coloca a gente, ninguém tira. Deus, Ele muda a lei se necessário for. Eu peguei aquele passaporte e subi no avião. Olha, que interessante que hoje eu viajo. Tem aeromoça, quando é homem eu não sei o nome que é. Mas a mulher, comissário. Tem comissário e tem aeromoça. Até nordestino. Quando eu digo até nordestino, eu estou dizendo, falo o meu idioma, né? A primeira viagem minha tinha tudo, menos brasileiro. As meninas passavam, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Só eu falava, Jesus vem vindo, e eu fiquei. Eu lembro que elas passavam com o carrinho, todas magras, né? E um tomava água, outro comia, e outro ia no banheiro, e aquele frio ali. Até que Deus usou de misericórdia. Diga misericórdia. E uma aeromoça chegou para mim, ela dizia, Yasmin Brasil, eu perdi até como se falava brasileiro. Eu fiz, sabe quando você perde até o seu idioma? Eu tinha medo de falar, Ela falou, fez calma. Quando ela fez calma, ela, speak story ou speak snail? Como quem disse, eu continuo calma, mas não sei o que. Aí ela falou, Kiki. Eu falei, é isso, frango. E eu comi. Sabe por que eu dou risada? Porque Deus prometeu uma casa, Deus prometeu um carro, Deus prometeu filho, Deus prometeu marido. E você está dizendo, é impossível Deus cumprir essa promessa. Quando Ele prometeu, Ele já sabia que você ia achar que era impossível. Mas Ele não fez confiando na sua fé, Ele fez confiando na credibilidade que Ele tem. Deus não mente, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Ainda que você seja infiel, o Deus que fez a promessa, Ele permanece fiel. É fiel. Não, Deus não fez para mim porque eu sou boa. Deus fez para mim porque Ele é fiel. Não é? Casa destruída. Ei, eu vim viajar a pior época da minha vida. Mãe morta, marido com a melhor amiga tirando foto e dizendo aceita que dói menos. Não é inimiga não. Aí se eu falar assim, minha inimiga tirando foto. Não, minha inimiga amiga minha tirava foto com o que era meu. E dizia aceita que dói menos. E eu ali doente, caindo, morrendo. Deus falou, eu vou cuidar de você.
Tem cuidado de Deus chegando para você. Não, talvez alguém está zombando, dizendo, ó, foi para lá para melhorar a vida e agora vai ter que voltar. Foi para lá e agora está doente. Deus está dizendo, é eu que vou cuidar de você. Querido, a Bíblia diz que Neemias levantou e levantou com poucos homens. Deus não está preocupado com multidão. Ele prefere pouco fiel do que muito desinfiéis. Seja fiel. Neemias não levantou. Nem todo mundo está preparado para ser reconstruído. Você sabe que tem gente que gosta de viver quebrado? Parece que tem gente que gosta de viver com aquela vidinha, ó vida, ó céu, ó azar. Ei, querido, Deus veio hoje para te reconstruir. Deus chegou nessa casa, como tem chego todos os dias, mas hoje usando a mim como instrumento, para dizer, eu cheguei para te reconstruir. Eu cheguei para juntar os teus pedaços e te colocar por inteiro. Neemias, ele está indo rumo àquilo que Deus designou ele a fazer. Você sabe que nunca tente fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Talentos a gente vai adquirindo no caminho, mas se você fizer aquilo que você foi chamado para fazer, você vai fazer mais leve. Eu vejo que tem pessoa que fala para mim assim, ai, mas não é cansativo ficar tanto tempo fora de casa? Em todos os lugares que eu vou, eu me sinto como se eu tivesse. Ah, mas você não tem saudade de fulano? Ei, filho, tem telefone, tem vídeo, tem tanta coisa. Eu vou parar essa obra por causa de saudade. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu não vou parar, não. Faz chamada de vídeo. Manda foto, escreve carta. Não, eu não vou parar o que eu estou fazendo. Neemias está ali, trabalhando com os amigos. Que decidido. Primeiro, Neemias escolheu quem vai com ele. Escolha quem vai andar com você. Eu já tive amigos traiçoeiros. Eu não vou falar que são meus inimigos, porque na verdade não são meus. Quem são traidores são amigos de Cristo, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é da terra. Eu sei que dói quando um amigo trai. Quando eu digo amigo trai, eu não digo na questão só matrimonial. Tem amigo que trai por causa de dinheiro, tem amigo que trai a própria amizade. Já vou dar uma senha para as mais novas que estão ali. Amigo do seu inimigo não é seu amigo. Ou fala mal ou anda junto. As duas coisas não dá. A gente precisa aprender isso. Está falando, sentou comigo, falou mal. E no outro dia está tirando foto, postando. Então não serve para andar comigo. Porque até agora estou falando mal de você, né? Nós duas estou falando mal dela. Amanhã você veio com ela, com certeza é de você que eu estou falando para ela. Quem traz a informação é o mesmo que leva a informação. Você precisa aprender a escolher seus amigos. Você precisa começar a selecionar seus amigos. Ai, mas Deus podia ter me avisado. Você é bobo? Você não sentiu no meio do caminho, não percebeu? Não, porque amigo, eu descobri uma coisa na história da vida. Amigo bom é aquele que enxuga as lágrimas nossas. Isso aí é um amigo bom. Agora um amigo maravilhoso é aquele que celebra a nossa conquista. Não, porque tem amigo que você vê que quando vê que você está bem, ele dá até uma entortada assim, né? Eu tive uma amiga que eu, na época, hoje dá até vergonha de falar, mas na época eu comprei uma televisão 42 polegadas, é a maior que tinha. Hoje tem bem maiores, né? Mas na época eu comprei uma televisão 42 polegadas. Coloquei lá na sala, minha amiga chegou com o marido dela, sentou lá, conversou. E agora, gente, tudo bem? Ah, se eu fizer isso, filho, eu vou pregar só ano que vem, se Deus me der graça. A minha amiga chegou, o marido dela sentado no sofá. Sofá novo, eu tinha reformado meu sofá. O meu sofá, ele era mostarda. Eu troquei para a cor de bege. E comprei a televisão 40 polegadas, 42 polegadas. O marido dela chegou e falou, sentaram os dois a televisão. O marido dela falou, olha amor, a pastora reformou o sofá. Olha a televisão dela. Aonde? Isso aí não é amigo. Porque um bom amigo falou, uau, que coisa linda, você trocou de carro. Você emagreceu. Nossa, você mudou óculos. Nossa, como você ficou mais jovem. Amigo celebra a conquista. Neemias leva esses homens para reconstruir os muros com eles. Neemias leva poucos, mas levam homens determinados. Ande com poucos, mas ande com gente determinada. Ande com gente sincera. Ande com gente que está disposto a te ver de pé, que já está inserido no seu projeto. Não. Para com esse negócio de andar com alguém que é só você fala assim, Deus falou para mim, mas comigo não falou nada. Então para de andar comigo, porque comigo Deus falou. Eu vou andar com quem me atrasa? A caminhada já não é fácil. Ainda vai andar com quem está te empurrando para trás? Não. Neemias, ele está construindo. Primeira coisa que Neemias faz antes de começar a reconstrução, ele dá uma palavra motivacional. O desanimado não constrói nada.
Vou repetir para melhorar. O desanimado não constrói nada. Porque tem gente que é ingrato. Ganhava $1, reclamava. Foi para $5, reclama. Foi para $10, $200, reclama, filho. Então você não vai ser feliz com nada. Não é Deus que não está fazendo, é você que não sabe celebrar as pequenas conquistas. Sede fiel no pouco, que sobre o muito Deus vai te colocar. Neemias está com seus amigos. Pastor, como que é aquela hora ali? Eu vou até as 9, é isso? Isso. Eu entendi. O senhor, eu entendi, não precisa falar mais, já entendi. Neemias, não, quando fala até a hora que quiser, a gente já sabe que hora que a gente quer. A gente sabe. Neemias, ele está com os amigos construindo. Sabe quem vem contra Neemias? Um outro grupo de amigos. Nunca vai ser seu inimigo que vai te ferir. Sempre vai ser alguém de perto. Às vezes a gente fala assim, nossa, se fosse fulano eu até esperava, mas esse sempre é alguém de perto. Eu lembro que os meus amigos, quando me viram careca, eles diziam assim, estava tendo eu morava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva, terra do paraquedismo. 62 mil habitantes tem ali. Naquela cidade uma pessoa chegou para mim e falou, sai candidata a vereadora, Sandra. Eu numa dor, chifruda, sem mãe, as pessoas rindo de mim, eu morando numa casa de 3 cômodos, o dia que chovia, se eu ficasse fora eu me molhava mais do que dentro. Haja balde e panela para segurar as goteiras. E aí um amigo chegou, um ser vivo chegou para mim e falou assim, nossa, por que você não é candidata a vereadora? Eu falei, que conversa é essa? Que motivo é esse? Ele falou assim, ninguém está querendo sair do nosso partido. Mas você é preta, gorda, feia e pobre. Enche cota. Nossa, eu deitei no chão e falei, Deus, ele falou, você está achando que você é preta? Eu vou mostrar sua certidão de nascimento. Falei, Deus falou assim, se você se pôr de pé, eu vou te dar essa cadeira. Ei, querida, não é o que os outros falam, é o que Deus disse. Não é o que as pessoas comentam, é o que Deus determinou. Quando eu me coloquei de pé, eu saí candidata, enfrentei cara feia, vergonha. E aí Deus falou para mim assim, já que você está muito mole, a verdade é essa, sai pregar, vai, larga aí essa campanha aí, vai pregar. E eu saí pregar, larguei, fui pregar. E quando eu voltei faltando uns 2, 3 dias para a campanha. Comi uns pastel na feira lá, dei risada com o povo. E no dia da eleição, há 4 anos atrás, 2020, eu fui, porque já passou, eu fui a mulher mais votada da minha cidade. A primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo. Enquanto uns estavam olhando, estavam dizendo, é gorda, é feia, é preta, é pobre, Deus estava dizendo, eu estou reconstruindo a história dela, tem um lugar de honra para ela. Querida, Neemias estava dizendo, eu vou parar a obra para escutar os zombadores, eu vou continuar fazendo a obra, porque aquele que chamou para fazer a obra, ele vai me sustentar nessa obra. Tem que terminar alguns minutos, mas eu preciso falar isso aqui. Divorciada, eu não esqueci não. Divorciada, solteira e viúva, não levanta a mão. Não levanta, porque o que eu vou falar não é muito bom para você não. Divorciada, solteira e viúva, para de ficar passando em mão, irmão. Você não é a arca de Noé para todo dia estar animal entrando dentro da sua casa. Dá uma segurada. Você é preciosa, você é joia, você é escolhida. Não, beijo na boca de Paulo, beijo na boca de Pedro, vai pegar sapinho? Dá uma segurada. Ai, pastora, porque eu estava namorando o João terminou comigo. Eu vou morrer sem o João. Oxigênio é o nome dele. Vou morrer sem ele. Aí a pastora vai e ora, Senhor, ajuda ela, tira o João do coração dela, que ela aprenda a se amar. No outro domingo chega ela com o Ambrósio, não sei nem onde eu arrumei esse nome. Chega ela com o Ambrósio. A pastora olha e falou, mas semana passada era o João, agora é o Ambrósio. E assim vai indo, não. Quem se ama, se guarda. Quem se ama, se preserva. Quem se ama, vive a vida. O que é viver a vida? Eu vivo a vida. Eu estou aqui, é que aqui é muito longe, Mas se eu fosse, vamos supor, eu moro em São Paulo e eu vou lá num bairro próximo da minha casa, e senta eu e minhas amigas, a gente
frita pastel. Eu gosto de programa que tem comida. Esse negócio de só orar, não. Eu oro, mas eu quero comer também. Tem dia certo para jejum, gente. E aí, se eu quiser dormir lá, eu posso. Por que você pode? Porque eu sou solteira. Eu nem uso o nome de divorciado. Eu sou solteira, eu posso. Porque não tenho filho pequeno me esperando, não tenho uma mãe idosa me esperando. Então eu posso. A mulher casada não deve nem ter muita amizade com mulher divorciada e solteira. Porque depois vai ficar as duas. Ai, se eu fosse solteira, eu ia ser livre que nem você. Ou senão a solteira fica, nossa, eu queria ter um marido igual o seu. Cada um no seu ninho, cada um com a sua tribo. Não que não possa ter amizade, mas eu acho estranho uma mulher solteira ser muito amiga de uma casada. E a casada fala assim, eu vou arrumar a casa, fica aí cuidando das coisas, daqui a pouco está dormindo com seu marido. Não, aqui todo mundo é crente, né? Mas o meu chifre saiu de crente. Então por isso que eu falo para a mulher crente. Porque o diabo só espera uma brecha para mexer no nosso coração. O inimigo espera só uma oportunidade. E carência não é demônio, não. Para de ficar. Eu não sei nem porque Deus está mandando eu falar isso, mas Deus sabe. Deve ter uma direção para alguém. Tem até para mim. Neemias está construindo, os amigos dele se levantam contra ele. Tem amigo levantando contra você? Tem amigo trabalhando contra você? A Bíblia diz que os amigos de Neemias começam a ver, porque quando começa a reconstrução, começa a haver mudança. Não, quem construiu? Eu fui construída de um jeito. Eu fui construída na base do bate-boca, na base do palavrão, na base de fechar a porta e deixar eu dormir na rua. Eu fui construída assim. Esse é o lar que eu tive quando eu era criança. Quando eu fiquei adulta, eu também tinha costume de só ganhar no grito. Um dia Deus falou assim, por isso que eu falei que o divórcio foi bom para mim. Deus me desconstruiu. Ele falou, vou ter que fazer você de novo, filha. Ei, talvez essa dor que você está passando, é só Deus dizendo, eu vou ter que fazer você de novo. E Deus me fez de novo. Tem hora que parece que eu quero estourar, sabe, pastor? Daí eu falo, no grito eu não vou ganhar nada. Eu espero acalmar, espero a poeira baixar. Tem uma parábola que fala a respeito de um fazendeiro que perdeu o seu relógio no palheiro. Ele chamou as crianças para procurar o relógio. E aquelas crianças gritando, um queria... E ele falou, aquele que achar o relógio vai ganhar uma recompensa. E as crianças no palheiro, e um gritando com o outro, empurrando, eu que acho, está aqui, aquela coisa. E ninguém achou. Até que chegou um menino e falou, sai todo mundo que eu que vou achar. Quando saiu todo mundo e estava em silêncio, ele ficou parado no meio do palheiro. E ele escutou, ele foi onde estava o relógio, pegou e trouxe. Ei, acalma a sua mente para você escutar Jesus. Às vezes tem muito barulho na sua mente que está impedindo você de ouvir a voz de Jesus. Tem muita conversa na sua mente que está impedindo de ouvir que você é amada, que você é querida, que você é filha, que você nasceu para conquistar, que você vai vencer. Então é tanta barulho, não porque vai acontecer uma desgraça, não porque babá. Quando você vê, você perde as bênçãos do Senhor. Deixa Deus se reconstruir de novo. Eu tive alopécia, Deus me curou, hoje eu sou careca. E quando eu digo Deus me curou, é porque eu sou curada careca. Sabe aquela mulher que é curada careca? E eu, sinceramente, eu sou feliz por ser careca. Porque eu estou aqui agora. Se por um acaso tiver um casamento de emergência, o meu cabelo está pronto. Eu vejo minhas amigas, eu tenho que fazer escova. Eu tenho que fazer não sei o que, o meu cabelo está pronto. Eu vou. Deus me reconstruiu através de um câncer. Eu tive um câncer de intestino. E o médico disse, você vai ter que usar a bolsa de colonoscopia. Você vai evacuar pela bolsa. Porque o seu intestino bloqueou. Você está com um nódulo cancerígeno. E consulta vai, consulta vem. E o médico falou uma palavra maravilhosa para mim. Você precisa pegar os códigos daquilo que você ouve. O médico olhou para mim e falou assim, Sandra, você está nervosa? Estou falando de cidade do interior que quando vai falar da Maria, fala Maria... A filha da Joana, que foi, sabe, cidade do interior? Sandra, você está nervosa porque você está com câncer? Imagina, do lado da sua mãe, o lado maternal, todos morrendo com câncer. O que você tem não é câncer, é maldição hereditária. Eu falei, epa, de câncer eu não entendo, mas de maldição eu entendo um Deus que faz transformar em bênção. Cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, Deus, se é maldição, para aqui. Porque eu não fui chamado para carregar maldição.
Eu fui chamada para carregar a bênção. Não, levanta a mão para o alto, porque eu quero profetizar para você. Depois, aquele que vem depois de você é abençoado. Não, toda maldição hereditária, toda maldição familiar parou aqui. Você nasceu para ser bênção da sua casa. Você nasceu para ser a extensão do céu da sua família. Não, bendito você vai ser ao entrar, e bendito você também será ao sair, porque Deus está contigo. Falei, maldita não. A hora que eu menos esperava, eu vomitei um dia qualquer. Acordei 3 horas da manhã sentindo mal, uma dor de cabeça intensa. Comecei a ter ânsia de vômito, ânsia de vômito. Eu vomitei 2 baldes de fezes pura, cocô mesmo. Cheguei no médico, falei pro médico, eu vou morrer. O médico oportunista falou, Sandra do céu, vou mandar você para Jaú. Eu fui para Jaú, no caminho Deus falou para mim assim, pede exame. Eu trabalhava na área de saúde, eu sou enfermeira formada, pede exame. Gente, eu cheguei no hospital, falei para a enfermeira, eu preciso fazer um exame. Ela falou que exame, eu falei, qualquer um. Não me vinha nada na cabeça, eu só me via vomitando fezes, eu falei, qualquer um. E ela chamou o médico, ela falou, a Sandra está muito emocionada, a paciente está muito emocionada e tal, não sei o que. E aí o médico falou assim, dona Sandra, a senhora se sujeita a fazer exame de colonoscopia de novo? Eu falei, sim. E quando ele foi fazer o exame, no meu intestino, onde estava o nódulo cancerígeno, tinha 25 pontos. Ele falou assim, não estou entendendo, mas câncer aqui não tem. Você vai ficar internada para que a gente esperar que as fezes saiam pelas vias normais. Mas câncer você não tem. Quando deu 5 dias, eu estava fazendo tudo normalzinho, curada do câncer. Ei, querido, repreende. Você é abençoado. Você nasceu para reconstruir a vida sentimental, a sua vida física, a sua vida financeira. Você nasceu para ser um reconstrutor da tua história. Deus não te chamou para ser derrotado. Terminando. Quando foi agora em 2023, que tá 25, mas 2023, no final de todo o ano, eu tiro uma semana e eu fico com água, passo jejum, só tomo água. Dá 7 dias. No culto da virada, do dia 31 para o dia 1º, eu vou ao culto. Geralmente eu vou numa igreja, mesmo quando eu vou na minha, mas eu procuro ir naquela que eu não preciso pregar, porque é o momento que eu espero Deus liberar a palavra para o ano que vai entrar. Quando entrou 2024, Deus disse para mim assim, vai ser o ano da sua expansão. Eu falei, Deus, expansão? Eu tenho um filho que estava na bebida, na prostituição, me dando o trabalho. E Deus falou para mim, muda o seu jeito de falar com seu filho. Porque eu tinha raiva quando eu vi ele chegar bêbado, eu dizia, eu não aguento mais ver você bêbado. Pai dele. Eu não aguento mais ver você está fazendo de passar vergonha, cara. Eu sou pastor, eu sou crente. E Deus falou, muda. Meu filho chegava bêbado e dizia, eu te amo. Você é o filho que eu pedi para Deus. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, filho. Quando eu vi meu filho, largou da bebida, voltou para Jesus, crente, servindo a Deus. E eu fui embora para São Paulo, para a capital. 2024, ano da expansão. Eu falei, nossa, agora que o meu filho está crente, servindo a Deus, vou deixar ele aqui e vou embora. Lembra que eu contei que eu morava numa casa de goteira? Deus falou para mim assim, procure uma casa. Eu fui procurar uma casa. No interior as casas são grandes, não existe meio lote, existe casa grandes. Eu vi uma casa grandona lá, eu falei, Deus, é essa casa que eu quero. Eu ia todos os dias na frente da casa, com o meu óculos, com o meu celular, com uma caneta, apertava como se estivesse abrindo um portão. Um dia eu criei coragem, procurei o dono da casa, e o dono da casa me levou para ver. Gente, foi a primeira vez que eu vi casa com móveis planejados, tendo a consciência que era a minha casa. Entendeu? Eu já tinha visto móveis planejados, mas ali eu senti, é a minha casa. Eu olhei para o homem e falei para o homem assim, quanto que tá para alugar essa casa? Ele disse, tá tanto. Eu não tinha aquele dinheiro. Eu falei, e para comprar? Porque crente é assim, né? Quando não tem para alugar, ele quer saber para comprar, para ver se... Talvez para comprar está mais fácil.
Falei, e para comprar? Ele falou, para comprar é tanto. Eu falei, e fui embora. Você está preparado para conquistar as bênçãos que Deus prometeu para a tua vida? Emada Sub, anda em frente daquela casa, as pessoas zombavam. E um dia o dono da casa disse para mim assim, segura a criança para ele. Um dia o dono da casa disse para mim assim, para você morar naquela casa, só um milagre. Deus me usou para levar um óleo ungido para aquele homem. E através da fé daquele homem, Deus curou um neto dele. E ele me deu aquela casa. Deus está dizendo, não é o dinheiro que você tem, é eu que vou dar para você. Lamando, eu vejo Deus desenterrando riquezas encobertas para entregar na tua mão. E Ele está dizendo, se prepara, porque o que eu vou fazer vai ser milagre. Milagre. Quando eu estou com a casa, quando eu estou na cadeira do legislativo da minha cidade, Deus falou, bora, expansão. Falei, Deus, agora. É que na área de conforto a gente não cresce. Na área do comodismo a gente não cresce. Cheguei em São Paulo, ia toda segunda para Boituva para atender o legislativo, mas ficava em São Paulo a semana toda. E aí Deus falou para mim assim, candidata a vereadora aqui, e o seu filho lá. Qual era a fama do meu filho? Falei, Deus, todo mundo sabe, esse menino anda mijando para a rua, caindo. Não é porque ele converteu agora que está tudo certo, porque as pessoas, se tem uma coisa que as pessoas sabem fazer, é falar do nosso passado. Sabe por quê que o diabo usa as pessoas para falar do nosso passado? Porque ele não tem ideia no que Deus vai fazer no futuro. O diabo, pastor, ele fala do nosso passado para desestabilizarmos no presente, porque ele não tem ideia do que Deus vai fazer no nosso futuro. Não, quando falar do seu passado, você fala, pode falar, eu já não estou mais lá, eu estou indo rumo ao futuro que Deus escreveu para mim. Eu era, mas não importa quem eu era, hoje eu sou e sempre serei filha escolhida e amada do Senhor. Você era rejeitada, você era aquela que zombava, você era. Hoje você não é mais. Enquanto eu olho para você, eu vejo que tem momentos que você chora e lembra quantas pessoas te desprezaram. Ainda por mais que você já saiu do lugar de dor, mas a dor tem te acompanhado. E Deus está dizendo, você era uma rejeitada, você era aquela que passou por violência doméstica, mas agora você não é mais. Saia desse passado, diz o Senhor dos Exércitos. Saia de lá, esqueça as coisas que para trás ficaram. Saia. Cheguei em São Paulo, Deus falou, sai candidata. Esse negócio sai daqui, sai. Pode vir o grupo de louvor que eu já vou terminar agora de verdade. Diz que quem prega pode falar só uma vez, vou terminar. Eu falei duas. Vá para São Paulo. Eu fui para São Paulo. Saia candidata a vereadora em São Paulo. São Paulo são 11 milhões e uns pigados de habitantes. Eu vim de uma cidade de 62 mil. Falei, Deus, como que vai ser? Ele falou, seja você. E eu fui eu. Isso que você está vendo aqui, eu não sou mais nem menos do que isso. E quando chegou no dia da eleição, eu sou a 10ª vereadora mais votada na cidade de São Paulo. Sabe o que Deus está falando? Tem honra para você. Tem um novo tempo para a tua casa. Tem uma reconstrução para a tua família. Eu ganhei em São Paulo e o meu filho ganhou em Boituva. Uma criança que era rejeitada, estrupada na casa de alcoólatras, hoje está vereadora na maior metrópole de São Paulo. E o menino que era alcoólatra, onde ninguém mais acreditava, Deus restaurou e está vereador na própria cidade. Aonde teve vergonha, Deus trouxe para mim a história uma dupla honra. O mesmo Deus que levantou Neemias, o mesmo Deus que levantou eu, é o mesmo Deus que vai levantar você. Eu queria um cesto que vocês usaram. Você dá um para mim? Neemias, ele disse, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Ei, você vai parar porque você ouviu que fulano... Não, você não está sabendo. Porque se tem uma coisa que o inferno sabe, é fazer potencializar a nossa dor. Você não está sabendo. Às vezes foi só 3 deportados, ele já fala que foi 1000. Ele aumenta. Só para a gente falar, meu Deus, a próxima sou eu. Você só vai chegar... eu pulei essa parte. Mas você só vai chegar onde os seus olhos estiverem. Quando eu vim para a Inglaterra, eu desci em Amsterdã. Eu preciso contar só esse pedacinho para vocês. Eu desci em Amsterdã. E em Amsterdã estou eu lá, vai ter o check-out, né, para continuar a viagem.
As pessoas entregavam o passaporte, um papel, e uns passavam e outros iam para o quartinho. Eu até esqueci quem estava passando. Eu só olhava para o quartinho e eu ficava pensando, o que será que tem nesse quartinho? Aonde eu fui? Quando eu cheguei no quartinho, eu perguntei para a moça, quem é aqui? Ela falou, isso aqui é quem vai voltar para o Brasil. Eu falei, o quê? Eu nem contei testemunho ainda. Eu falei, vou voltar nada. Me ajeitei, chamei o homem, falei pro homem, chamei o homem, não, comecei a fuçar a bolsa, achei uma carta. A carta que a pessoa, pastor que tinha me convidado, tinha mandado para mim. Eu tirei a carta, fui lá na frente, fiquei lá da frente do homem, o homem veio, eu mostrei a carta para ele. E ele falou, pode vir, Camão, vem, entre. E eu, estou entrando, Por isso que é bom sair com cartas. Não ande sem autorização, não ande banda voa, não ande sendo levada pelo vento, ande da plataforma.